Pessoal, desculpa, eu tive que recomeçar porque ele travou aqui um pouquinho para mim. Então, o que a gente estava falando sobre a necessidade da gente, na verdade, trabalhar, né, essa questão da imagem corporal sob a ótica do paciente e do profissional de saúde, né? Muitas das vezes a gente imagina ou pensa num peso que seria aquele nosso peso muito desejado, aquele peso que a gente realmente gostaria muito de atingir. Mas às vezes esse não é um peso que seja o peso ideal. Então, com isso, a gente acaba criando uma situação, um certo desconforto, né? Já chamei o doutor Arruda, ele já vai entrar. Por quê? Às vezes a gente cria situações que são pouco prováveis de acontecer. Oi, meu amigo! Olá, consegui! Sempre é um, Olá, Dé. não é? Agora que o Arruda entrou, tem muito paciente entrando, é um prazer ter o Arruda aqui. Como ele fala da gente, ele é um craque nessa abordagem com relação à obesidade, ele tem uma experiência e, além disso, o Arruda tem uma sensibilidade muito grande para discutir temas e eu aprendo com ele sempre. A gente se conhece já há mais de 20 anos, a gente trabalha junto e muitas das vezes numa discussão ou numa colocação minha, eu sempre citei você quando eventualmente eu usava às vezes uma palavra que não era mais adequada ou oportuna, principalmente quando a gente fala de obesidade, orientação, né? Quando a gente pensa numa coisa um pouco de limitação na hora de você falar. Eu lembro que você falava assim para mim, não diga não, né? Principalmente o nutricionista tem muito isso, não pode, não deve. E às vezes ele pontuava com muita delicadeza para mim. Pontue com eles, por enquanto não, numa próxima oportunidade, né? Então, esse tema, eu vinha conversando, né, Ruda, que não é um tema fácil de discussão, né? Até para vocês da psicologia, você fez esse tipo de colocação, até quando a gente abordou e sugeriu, é um desafio, né, para vocês falarem, porque é um tema que traz muitas coisas por trás dele, né? É isso mesmo, é isso mesmo. De qualquer É, forma, a gente precisa contornar as resistências, sabe? Então, esse não que você estava dizendo, tira a mão daí, menina, fecha a uhum, boca, uhum, uhum, ele gera um efeito paradoxal, ele gera fissura alimentar. uhum, Então, é, o que a gente precisa é um sim numa direção apreciativa, um sim numa direção autorizada, numa direção sem culpa e sem constrangimento, né? Então, só para pegar um gancho daquilo que você estava falando do não, né? uhum. É, pois é, a gente precisa contornar os efeitos desse não. As dietas restritivas, né, Uhum. elas geram um não muito violento, muito grande, e o resultado é paradoxal. O resultado é que eu aguento até um certo ponto esse não, mas a partir de um determinado momento, até quando os resultados não deixam de aparecer, esse não é transgredido, a porteira é aberta de forma muito violenta. E o que a gente sugere é um sim que abre a porteira, passa um boizinho, uma imagem, tá? E a gente fecha a porteira. E não deixar ela escancarada, passando toda boiada. É uma imagem. Para os Isso é muito. veganos não é uma boa imagem, mas, não, Mas mas assim, foi o dá que me para. ocorreu. Claro, não, mas eu acho que é perfeito a sua colocação. E assim, o que a gente nota, por isso a gente optou por esse tema da imagem corporal, né? Quem eu sou no pré e como eu me vejo no pós, a questão do que você pontuou, de como o paciente se enxerga antes e depois. Isso é o que ele Sim, falou, tem muito paradoxo. Ao mesmo tempo que a gente atende pacientes que têm uma visão até uma autocrítica, né, Ruda? Eu diria assim, muito grande de si, da sua imagem, do tanto que eu estou acima do meu peso, do tanto que eu já tentei fazer alguma coisa e não consegui, eu preciso emagrecer.
isso é algo que acontece, nós temos alguns pacientes que também têm essa visão do que eu estou acima do peso, mas não tão acima do peso, né? E isso surge quando opera, quando se depara com aquela imagem do antes e depois, não no sentido comparativo, mas na hora em que ele se vê, porque é natural. Os pacientes têm por hábito tirar fotos, né? No dia da cirurgia, para fazer aquela progressão, né, das mudanças, não no sentido de se comparar nada, mas de observar. E aí muitos pacientes, quando começam a fazer isso, observam no decorrer do tempo, e vários me falam isso, e falam para o Arruda também, eu não me via tão obeso quanto eu estava nesta foto. Eu estava me achando até bem nesta foto. Depois que Mas eu de fiz onde a é que vem cirurgia, essa miopia? De onde é que é, vem? pois é, Porque exatamente. a distorção da autoimagem corporal não é uma característica da obesidade. Eu sou um especialista em transtornos alimentares. É muito mais presente na bulimia e na anorexia nervosa. Na obesidade, o que acontece é uma coisa diferente da distorção da autoimagem. O que acontece é a negação da imagem. É não passar no espelho, é não tirar a fotografia de frente, é, é, é olhar pouco para o seu corpo, e aí esse corpo vai engordando, vai engordando, dissociado dessa conexão, e não se tem a dimensão de onde ele pode chegar. Então, isso não é exatamente uma distorção da autoimagem corporal. É Isso é diferente, né? é diferente. Os estudos mostram isso. O que acontece na obesidade é uma negação da imagem corporal. É. Ele só vai dar conta de quanto ele chegou, até onde ele chegou, quando ele já pode olhar para o corpo obeso. Ele deixou de ser obeso após a perda grande de peso com a cirurgia bariátrica. Aí ele olha e diz: caramba, é, isso não é exatamente uma distorção, isso é uma surpresa de quem não via, por motivos de negação, ele está negando aquele corpo, isso tem um preço, a conta chega, exatamente porque eu nego, que eu encho de negatividade esse olhar e acabo não conseguindo olhar. O meu macaquinho oriental fecha os olhos para aquilo que está acontecendo com o meu corpo. Então, ao contrário de uma distorção da autoimagem, uma distorção cognitiva, que isso está muito presente na anorexia nervosa, onde o paciente está magérrimo e ele ainda assim se vê no sobrepeso, ele se vê obeso, ele se vê com barrigas muito grandes, isso é uma distorção. E tem um trabalho cognitivo importante. Mas na obesidade é um pouco diferente. Tá? Ela está mais ligada à negação da imagem que se atingiu. E aí se nega, se nega, se nega, e aí se desconhece aonde Sim. chegou. Né? E aí a gente chega naquele limiar, na verdade, de que, como a gente colocou no posicionamento, né, a visão da autoimagem do que como eu estava, e aí chega no momento do pós, que para nós, nutricionistas, é muito importante a gente ter essa visão e esse posicionamento, porque quantas vezes eu já não me escutei de que eu quero atingir um determinado peso. E essa discussão do peso, pessoal, é uma discussão muito ampla, porque ela leva em consideração vários aspectos inerentes ao seu biotipo, que é a forma como o seu peso se apresenta, na verdade, que vai além do seu IMC, que guarda relação muito, como a gente fala, com a composição corporal, mas não só a questão do percentual de gordura e massa magra, isso é um dos pontos que se trabalha no emagrecimento, mas o biotipo, né, Ruda? A morfologia do corpo, a biotipologia, na verdade, né? O tamanho dos seus ossos, a sua estrutura, a sua composição corporal, em distribuição mesmo. Às vezes tem pessoas que têm um quadril mais largo, uma ossatura maior. E, obviamente, nas perspectivas de emagrecimento, às vezes se estabelece metas que não são tangíveis. E aí eu quero pesar, eu vi meu peso, minha estatura, eu quero pesar 55 quilos, porque eu tenho X peso, eu vi na tabela, esse é o ideal para mim. Nem sempre aquele vai ser o seu peso ideal. Pode ser o seu peso desejado,
mas não o ideal no sentido de não ser necessário que você o atinja. Na verdade, a gente pode programar uma meta de peso ou estabelecer um peso que te faça sentir bem, mas que seja factível com o seu corpo, né? Isso é muito importante, porque aí chega num ponto que o Arruda vai discutir, é que você emagrece, emagrece bem, atinge um peso que é um peso legal, mas você não se vê magro. Porque você criou aquele desejo, aquela expectativa por um determinado peso que talvez não seja real. E o que isso gera, pessoal? Frustração. Às vezes você acha que você não conseguiu atingir seu objetivo, quando na verdade você mais que atingiu o seu objetivo. Então é sob esse olhar que a gente precisa se debruçar e conversar, né, Arruda? Sim, com certeza. E tem mais um detalhe que eu gostaria de ressaltar. Eu tinha um paciente, vou dar logo um exemplo porque fica mais ilustrado. Eu tinha um paciente que voltava no meu consultório e dizia: eu preciso perder ainda uns 6 quilos. A minha meta é perder ainda uns 6 quilos. Ainda me acho gordo, ainda me acho fora do meu peso, ainda não estou satisfeito. Eu olhava para ele e o meu olhar dizia: ele já chegou no peso ideal, não é? E aí teve um belo dia que ele voltou com essa reclamação, que ele voltou com essa queixa. Eu disse: então, onde é que está o seu excesso? Não é? Ele me disse: me mostra o seu excesso. Eu perguntei isso, eu pedi isso para ele. Ele abriu a camisa, tirou a camisa e mostrou que o excesso dele estava no abdômen, né? E o que ele me apresentou foi excesso de pele. Ele tinha perdido mais de 50 quilos. É. Então, e foi curioso, porque já estava num período propício à cirurgia reparadora, plástica reparadora. Eu digo: olha, isso não é gordura. Era fácil de identificar. A mão chegava de um lado do outro, os dedos se encostavam, quando você toca, assim, você vê que Que aquilo é pura pele. pele. É pele. Engraçado que esse paciente, assim que fez a plástica reparadora, um comentário que ele me mandou foi que ele perdeu 8 quilos de pele. Veja, Mais do que ele é esperaria, né? mais do que ele esperava. Então, tem a grande perda de peso no pós-cirurgia bariátrica pode causar essas distorções, mas não é a distorção da autoimagem, é uma distorção que qualquer olhar mais clínico vai poder desfazer. É uma distorção mais cognitiva, não é? De entender pele por gordura, do que exatamente uma distorção da autoimagem. Ele perdeu 8 quilos quando ele esperava, quando ele almejava ainda 6 quilos para chegar no peso ideal. Esse E rapaz isso é fez a plástica reparadora e ficou muito satisfeito. Né? E quando me deu esse retorno, esse feedback, ele me deu dizendo: olha, você tinha razão, eu não precisava emagrecer. A minha tarefa agora, está claro para mim, que é manter o meu peso e construir cada vez mais massa muscular. Um paciente, Então, agora uma pessoa participando falou: eu sempre me peso e sempre me sinto gordo. Parece que só perco massa magra. 7 meses de bariátrica. Isso é algo que no início pode acontecer, porque na verdade o emagrecimento é muito acelerado e você tem uma perda de gordura associada à massa magra. Só que às vezes o perda da massa magra ele é mais acelerado do que a gordura. A gordura é muito difícil, pessoal, da gente eliminar, né? É mais difícil um pouco. E às vezes você tem essa gordura mais pontual, mais localizada, principalmente quando você tem gordura visceral, abdominal. Isso dá essa sensação do não emagrecimento, principalmente em homens, né? Ele é homem, tem essa percepção. E sim, isso vai sendo modificado, e essa coisa que você citou, a gente consegue ver, dependendo do tempo que você tem de cirurgia, você já tem 7 meses, já dá para fazer, com a bioimpedância, com a avaliação das pregas corporais, né, dos percentuais de gordura de acordo com as pregas cutâneas, são 3, às vezes, que a gente pode aferir. Prega cutânea, às vezes, em pacientes com obesidade é difícil da gente mensurar, porque tem muita coisa da pele. E tem alguns exames, como a ultrassom, a bioimpedância, que a gente pode fazer, né, para tirar
e fazer um critério de comparação. Agora, a questão de direcionar bem também uma estratégia de exercício que melhore muito essa questão da nova modelação do corpo é muito importante. A gente teve o Rafael falando com a gente sobre isso, né? Como na obesidade a gente precisa trabalhar esse ponto associado à alimentação, a uma boa reposição de proteína também. Eu tive uma paciente também nossa, Arruda, que ela fazia a seguinte colocação. Até eu conversei com ela esses dias, na própria live dela, ela me disse, ela repetiu essa história. Em que ela operou, ela falou, hoje ela tem mais de 10 anos de operada, e ela dizia o seguinte, quando eu operei, o meu objetivo era atingir o menor peso possível. Então eu criei na minha cabeça um peso, né? E cheguei naquele peso como peso desejado. Quer seja porque alguém me falou em algum momento, eu fui no médico, eu fui no cirurgião, alguém pontuou aquilo comigo, ou nos inúmeros tratamentos que as pessoas fazem, né, de emagrecimento, até chegar na cirurgia, e ela estabeleceu aquele peso. Então, quando ela chegou, vamos supor, vou dar um exemplo a vocês, tá? Vamos supor que ela tenha chegado a 85 quilos. Para a estatura e mediante a cirurgia reparadora que ela ainda iria fazer, ela estava bem, mas ela se via acima do peso, porque ela queria pesar 56. Então, para quem está com 80 e pouco, não está bom. E ela eliminou mais um pouco, até para fazer a plástica, vamos para 80, vamos para 80. Ela foi para a plástica, chegou a 70 e poucos quilos, ela estava ótima com 70 e poucos, não me lembro agora o valor, 72, 75, uma coisa assim. Mas estava longe dos 56 que ela estabeleceu. Então, ela se olhava e ela nunca se sentia ou se via bem, porque ela achava que sempre ela estava com um peso muito acima do que ela deveria ter. E aí o tempo foi passando, ela naquela busca do peso inatingível, né, Ruda? Depois de um certo tempo de cirurgia, porque foram passando 2 anos, 3 anos, ela entrou nessa coisa das dietas mais restritivas. Com isso, gerou frustração, aquilo que o Arruda pontuou no início, a dieta restritiva gera às vezes mais compulsão, né? Porque você não vê resultado, você se sente incompetente ou falhei naquilo que eu me propus, gerou compulsão, ela aumentou a atividade física e não conseguia, porque de repente já estava num peso que estava bacana. O que aconteceu? Ela engordou mais de 10 quilos. E hoje ela está com peso acima de 80 e poucos, 90 e poucos, tentando descer. Então O vejam, cérebro é muito crédulo. Então, é é, incrível. É, então, ele acredita, ele pode não acreditar no que o outro diz, mas ele aham, acredita ele muito no vê. que você se diz. Uhum. Então, aquele que está dizendo frequentemente que Internamente, né? ainda falta, ainda falta, ainda falta, vai acreditar nessa falta. E não Ele importa o vai que a gente acreditar. diga, ou ninguém diga, né, Ruda? A pessoa vai acreditar naquilo. É, é. Com a terapias, Sim. por trás tem algum padrão de narcisismo, algum padrão de perfeccionismo, sabe? Dessa meta inatingível. O que está por trás é o perfeccionismo inatingível, sabe? E que a gente pode trabalhar para que a pessoa se aproprie da sua conquista. O grande problema dessas metas não alcançáveis, essas metas infundadas, é que você não põe a mão na sua conquista. Você chegou a uma situação muito interessante, não é? Não se apropriou e ela escapa pelos dedos, pelas mãos. Escapa como? Reengordando, o cérebro acreditando que aquilo é real, não é? E criando as condições ótimas para se chegar, para se confirmar aquela realidade. É. Então, eu tenho trabalhado um pouco essa perspectiva de você se apropriar dessas conquistas que a cirurgia bariátrica produz. Ela não é uma solução mágica, absolutamente, ela trata de uma doença muito grave, ao ponto da Organização Mundial de Saúde colocar que ela é grave o suficiente para merecer o tratamento cirúrgico. Então, imagina, não é uma doença corriqueira, não é uma doença benigna, ela é um ninho de grandes e graves doenças, as metabólicas, enfim, até as doenças oncológicas. Há uma prevalência maior na obesidade. Então, quer dizer, você usa essa ferramenta, que mesmo sem ser mágica, é uma ferramenta poderosa, a medicina não tem nada igual para te oferecer, para fazer frente a essa doença crônica, e ainda assim
esse perfeccionismo, essa não capacidade de dizer, cheguei, me apropriei, consegui uma tarefa difícil, que é perder 30, 40 quilos, e fica no que falta. É o tal do copo, ver o copo vazio, a parte do copo vazia que não preenchida. Não é? O trabalho Agora, uma paciente psicoterápico pergunta, é reconhecer a parte conquistada. agora uma paciente pergunta, tenho 7 anos de operada, faço exercícios, atividade física, meu peso está ok, mas sempre tenho medo de voltar a engordar. É possível? Como que eu lido com isso? É, todo magro tem que dar conta da manutenção do peso. É. O que eu vou entender se esse medo é um medo infundado, um medo realista, tá? É o nível de inquietação que esse medo está produzindo. Então, tem um medo que é defensivo, que é protetivo, protetor do engordamento. Tem uma medida. Então, tudo é uma questão de medida, sabe? Tem tem uma medida justa, que é dar conta de uma equação, tá? Que os magos, em geral, precisam estar atentos, que é quanto eu estou consumindo de energia e quanto eu estou gastando de energia. Se essa equação está equilibrada e você está mantendo o seu peso, né, você vai estar com controle de peso e não de controle de obesidade. Tem uma Sim. diferença. O controle de peso é algo menos assustador, é menos grave. A gente pode dar conta desse controle de peso de uma forma mais branda. O controle da obesidade, exatamente porque é uma doença crônica grave, ninho de outras doenças, é algo muito mais severo, algo muito mais difícil. Então, eu diria para essa paciente, olha, o que você está controlando é peso. Isso não precisa te pesar. Isso isso não precisa ser um peso como se você ainda tivesse. Vamos atualizar a sua condição. Você já foi obesa, não é? Mas hoje, visto de Olha, uma deixa eu forma interromper um minuto, que eles atual, adoraram. Estão dizendo que essa sua colocação de controle de peso e não de obesidade é incrível, fantástico, muito é bacana. realista, é realista. Não é um pensamento positivo. Nós, cognitivos, trabalhamos com pensamentos realistas. Por isso que faz sentido. Se eu falar de coisas muito idealizadas Aleatório. e Uhum. pensamentos positivos, não vai fazer tanto sentido. Né? Então, eu diria assim, não dê o peso para o controle de peso, fica até engraçado, É. para quem está podendo lidar com isso de forma mais branda e mais leve. A atenção é justa. A Se você já teve preocupação. obesidade algum dia, a gente sabe que a obesidade é multifatorial. Então, tem fatores que não são só da ordem do comportamento. Então, é natural que você esteja atento para isso, ou atenta para isso. Agora, sem o peso daquele que tinha um sobrepeso que você não tem mais. Então, eu E diria, uma coisa, atualize-se. e uma coisa que é bacana que você disse e a gente conversa, o grande diferencial da cirurgia, que é o que a gente procura sempre ressaltar, primeiro que ela não deveria ser, né? A gente procura dentro dos grupos de cirurgia bariátrica orientar, que ela não seja a sua primeira opção. A cirurgia está dentro de um rol de tratamentos que envolve obesidade. Então, existem etapas até você chegar à cirurgia. Isso é um ponto fundamental. Ao longo desse processo, cada um construiu a sua história com relação ao peso, aquilo que passou, aquilo que experimentou e vivenciou. E às vezes você experimentou um emagrecimento num dado momento da sua vida em que você atingiu um determinado peso por você ser mais jovem, Arruda. Meu peso hoje não é o meu peso que eu tinha com 18 anos. Tem algumas pessoas que têm esse benefício de manter o mesmo peso ao longo da vida. Tenho amigas que são assim. Não é a minha característica. Eu tenho que ter sempre um Olha, controle no meu ritmo peso. metabólico diminui com a idade. Sim. Isso Então, é por essa universal. razão, não há como
Ah, eu quando mais jovem eu pesava 52. Gente, impossível eu ficar hoje com 50, 49, eu chegar e falar, vou pesar esse peso. Não vou pesar. E eu preciso me conscientizar disso e me apropriar de um peso que eu seja, que eu saiba que me traga para um padrão de saudabilidade, que eu me sinta confortável. Eu, pelo menos, vejo muito isso, Arruda. Aí vou dar um exemplo pessoal, né? Eu gosto de me sentir confortável com o meu peso, eu gosto de me sentir à vontade com o meu peso, aquilo que você falou, de poder estar num ambiente e não me sentir desconfortável, poder usar uma bermuda, poder botar um biquíni, seja o que for que você queira fazer, que o seu peso não te limite. Eu acho que quando o peso nos limita, é um momento da gente parar para avaliar, né? Quer seja por um olhar, quer seja por outro, né? E no caso da obesidade, isso às vezes ressalta mais aos olhos. Da mesma forma que eu já tive pacientes que eu atendi e que não se incomodavam com o peso. Na verdade, estar no ambiente, ou ir à praia, ou colocar estar ali acima ou não do peso, aceitar o seu corpo é normal, é natural. Isso até a gente conversa muito hoje na nutrição, para que não haja nenhum tipo de fobia com relação a isso, né? Em relação do profissional ou das próprias pessoas, né? Que as pessoas chamam de gordofobia. Também acredito que a gente procure trabalhar, não pode ser algo totalmente permissivo, porque a gente precisa também trabalhar a saudabilidade, né? Então, até que ponto eu resguardo um peso que me deixe saudável? Não estou falando só de imagem, mas de saudabilidade. Porque isso também é importante no processo que a gente trabalha na obesidade, né? Verdade. Os planos de saúde não bancariam esse projeto por conta da autoimagem corporal, né? Ele banca esse projeto pela gravidade da doença. Não é? Isso aí, Exatamente. por que isso acontece? Porque a própria Organização Mundial de Saúde considera a obesidade, grau 3 em diante, grave o suficiente para merecer um tratamento cirúrgico. Então, não é um capricho estético, tá? É algo, não é? Que faz frente a uma doença crônica muito grave. E eu volto a dizer, ela é grave porque ela é um ninho de outras doenças. E as doenças que ela traz, que ela aninha no organismo, são doenças graves. Doenças nada benignas, vamos dizer assim. Então, é um direito de fazer frente a essa doença que o paciente, a partir de um determinado IMC, tem, e ele pode se beneficiar muito desse projeto. É claro que o projeto, quando eu digo que ele não é mágico, né, que ele precisa, que o nosso paciente precisa adquirir algumas habilidades para se manter magro. Por exemplo, atividade física. Em geral, um número muito significativo de obesos se encontram sedentários. É. Sim. E eu toco nessa tecla. Eu digo, olha, não se identifique com esse sedentarismo. Ele hoje, na obesidade, ele é defensivo. Ele está defendendo o seu coração, ele está defendendo a sua lombar, os seus joelhos, a sua sola do pé. Por que eu digo isso? Porque 20, 30, 40 quilos mais magro, esse sedentarismo que lá na obesidade te defendeu, aqui ele vai te atacar. Aqui ele vai te trazer problemas. Então eu costumo dizer para o meu paciente, olha, atribua o seu sedentarismo, não se identifique com ele, não leve ele para o pós-bariátrico, pós-emagrecimento, porque ele está absolutamente relacionado à obesidade. É. Na obesidade, voltando a dizer, o sedentarismo te defende, defende o seu coração. Tem casos, quantos casos, aquele comediante que faleceu de ataque fulminante do coração jogando maltinha. Aí você vai Sim, dizer, ai, maltinha faz muito mal. Nada, maltinha é ótimo, mas o que é bom para o organismo saudável pode ser letal para um organismo doente. Então, a isso. passagem é você não levar, não se identificar com aspectos que estão na conta é, da doença que você é portador. Essa é uma doença Isso que é tem importante. é,
tem Isso é, consequências em várias áreas do comportamento. Pois não. isso é importante porque a gente não pode ser dicotômico, né? Isso que eu digo assim, eu não gosto muito das coisas que são extremadas, né? Nem muito magro, nem muito obeso também, porque na verdade, às vezes também, quando eu faço uma apologia, é o que você pontuou agora, de que, eu posso então ter um peso que eu me sinta bem, desde que eu não tenha nenhuma fobia com isso, eu não gosto de ser me sentido perseguido pelo meu peso, ok, isso é um lado da história. Mas essa questão tem que ser tratada, como a Arruda falou, sobre a ótica da saudabilidade. A gente tem que imaginar um peso que nos deixe nem muito magro, mas mesmo que eu fique um pouco acima do meu padrão, passado o tempo de cirurgia. A gente hoje tem pacientes operados com mais de 20 anos, né, Arruda? Pelo tempo que a gente já tem de estrada, já tem isso. Então, a gente eventualmente atende esses pacientes. Tem alguns que mantiveram seu peso, sempre com certo reganho, né, Arruda, ao longo de 20 anos, óbvio, mas aceitável, tolerável, não era aquele peso, às vezes ele até são saudosistas. Ai, doutora André, quando eu operei, que eu olho o meu peso, que eu lembro, olha, já engordei. Engordou, mas às vezes não engordou tanto que seria prejudicial à sua saúde, né? Engordou X quilos, mas aquilo não interferiu no seu processo. A gente E quem de começa a se preocupar. nós não pode engordar esses 6 quilos? Sim, Esses 6 sim, quilos, volto a dizer, é controle de peso, não é controle de obesidade. É, sim, sim. precisa ter esse valor, não precisa ser dado a esse, porque, volto a dizer também, novamente, se der esse valor, não é? É, vai ter esse valor, vai ter vai Esse gerar peso. essa química do medo, que é a ansiedade. É. Então, ansiedade, ela é uma química, é um hormônio, tá? Cortisol. Ela se dá em duas fontes, em duas frentes. Ou diante do perigo, barra medo, ou diante do desafio. É. Então, barra desafio e desafio. Então, se eu estou com esse medo de mesmo porque engordei 6 quilos, eu produzo a química como se tivesse perdido, ganho 30, 20, eu vou produzir a química da ansiedade, e de uma ansiedade muito mais elevada, que seria necessário, né, Para e muito contornar. mais crônico, se você for mais realista com aquela condição daquele que ganhou tantos quilos. Né? Bom, eu tenho algumas experiências clínicas, né, que, inclusive, que envolve o corpo, que envolve a plástica reparadora. Agora me ocorreu uma história muito relevante na minha maneira de entender. Foi uma paciente que chegou muito bonita no meu consultório. Ela ficou linda, né? E, ao contrário do que eu estou acostumado, eu a elogiei. Antes dela sentar na cadeira, ela abriu a porta e eu olhei e disse: Nossa, como você ficou bonita, como você está bonita. É. Eu me E lembro ela me até sim. respondeu, é, ela me respondeu, eu me sinto uma farsa. É. Ainda usou um ditado que eu só ouvi muito antigamente, que é por dentro, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Né? Aquilo me deu um certo impacto, não devia ter elogiado, mas a gente Natural, foi comete espontânea. algumas gafes como É. essa. E ele disse, senta aqui para a gente conversar. E ela sentou e ela me explicou o motivo desse sentimento. Tinha uma coisa muito pontual. Ela disse para mim, todo mundo como você está me elogiando, que eu estou bonita, que eu estou linda. E olha o que ela fez, André. Ela abriu a blusa e me mostrou um seio completamente caído, pendurado por uma pelezinha. Quando ela me mostrou, eu olhei e vi, sem nenhum Sim, julgamento, né? Eu vi o que estava levando essa paciente muito bonita se sentir uma farsa. Curioso que ela já tinha 2 anos de cirurgia bariátrica. Eu disse, olha, eu já entendi, pode fechar a sua blusa. E eu disse para ela, você tem direito agora a uma plástica reparadora de mama. A base da mama é gordura.
você perdeu muita gordura e, por isso, o seu plano de saúde vai bancar essa plástica reparativa. Eu dei até um laudo psicológico de que ela estava bem, já tinha mantido o peso e que ela tinha indicação da reparadora. Ela fez a reparadora. Ela voltou no meu consultório e ela não abriu mais a blusa para me mostrar o resultado. E ela estava e eu imaginei isso e nem precisava, nem fiquei curioso. O fato é que aquilo integrou, é uma. Então, o que eu estou atento também na minha clínica bariátrica são as consequências do grande emagrecimento. Eu já dei 2 exemplos. Um que queria emagrecer, quando, na verdade, o que ele tinha em excesso era pele, e outro que se sentiu uma farsa porque não era capaz de tirar a roupa, como ela fez comigo, diante do namorado, né? Porque aquilo ela queria esconder. Então, tem um grande emagrecimento que a bariátrica produz, e é para isso que ela existe, é para atender aqueles que precisam de grande quantidade de perda de peso, ela tem consequências. E a gente, no pós-bariátrico, precisa estar atento para isso, sabe? Não era uma questão exatamente da distorção da autoimagem. Não era. Isso, eu volto nesse ponto, que afinal é o tema da nossa live de hoje, né? Não é porque ela não estava se vendo bonita, é porque por trás da blusa, por trás daquela beleza, ela tinha uma, na opinião dela, um defeito. Esse defeito tinha reparação, uma plástica reparadora. E é Então, isso que estamos você dirigindo. pontuou, que foi o tema até que a gente colocou, pessoal, eu até fixei, depois eu tive que sair porque ficou ruim a conexão, a imagem corporal, né? No pré-operatório me via gordo, no pós-operatório não me via tão magro. Quer dizer, essa distorção mesmo, não distorção, essa alteração da visão que você tem, e às vezes é real, porque como a Ruda pontuou, existem situações na bariátrica que são extremamente delicadas de lidar, né? Por isso que sempre eu digo, quando eu tenho pacientes que não gostam de dizer que são operados, até hoje, porque eles se sentem expostos e às vezes as pessoas acham que porque ele operou, ele num dado momento ele buscou um caminho mais simples, mais fácil, mas O não que eu tem observo noção é que isso não desse tem processo, consequência. né? Mas eu observo na minha clínica psicológica que aquele que assume publicamente a cirurgia bariátrica e aquele que não assume, que vive no fórum íntimo, não tem implicação imediata sobre os resultados. Eu costumo dar o direito ao meu paciente tanto se expor, tanto se colocar, quanto viver no fórum íntimo. Eu tinha uma paciente que me disse: olha o que me aconteceu. Eu estava na academia, e aí veio uma senhora, uma mulher, e me disse: olha, qual é o seu segredo? Eu cheguei aqui tão pesada quanto você, eu faço eu suo uma barbaridade, faço poça de suor, continuo a baleia de sempre. São palavras dela. Qual é o seu segredo? Essa paciente, ela é do grupo que viveu a cirurgia bariátrica no fórum íntimo, pessoal. E ela me disse: olha, eu não tive coragem de dizer meu segredo, eu fui verdadeira. Eu disse: o meu segredo é que eu fiz a cirurgia bariátrica. Então, veja, ela revelou um segredo dentro desse contexto. Então, eu digo, não há diferença nesse comportamento de resultado. Ela era uma pessoa que não assumia publicamente, estava com um resultado excelente da obesidade, da perda de peso, da superação da obesidade. E aí, como é que a vida, ela me disse, como é que a vida muda depois da cirurgia? Eu estava naquele lugar em que ela me abordou. Foi por isso, foi por empatia com aquele lugar, foi porque eu experimentei aquele lugar nas academias,
na atividade física, sem resultado, que eu saí dessa minha privacidade, e pude compartilhar o meu segredo. Né? Então, qual é o seu segredo? Ela revelou. É, e revelou, não é porque boazinha, não é porque ela sabia dizer não, ela soube para as amigas dizer não, e ela tem esse direito, mas ela revelou porque ela já tinha vivido aquela posição de malhar, 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 sem aquele resultado que ela tinha adquirido pós-bariátrica. Isso é algo que a gente vê muito, pessoal, e é o que eu digo, às vezes há, como a Ruda falou, esse direito de você se resguardar do seu corpo, das suas atitudes, do que você resolveu para a sua vida. A gente entende isso perfeitamente. Às vezes eu só lamento que tem resultados tão positivos de reconstrução de vida, né, Ruda? E de uma nova perspectiva que às vezes a gente gostaria que essas pessoas partilhassem para outros que às vezes ainda vão operar ou que gostariam de ouvir de um paciente, Mas mas tudo veja, bem. às vezes é uma questão de oportunidade. Como você Nessa citou, nesse oportunidade, caso, né? ela usou. Você colocou foi muito importante para ela se posicionar nesse momento, né? Por Então, empatia, por se colocar no lugar do outro, isso, por ela conhecer aquele conseguiu, lugar. sim, É. ela A mim não me conseguiu. inquieta o paciente que quer levar para o fórum íntimo o seu processo, até porque seria uma inquietação muito pessoal, na medida em que isso não tem consequência no resultado do projeto. Ele pode funcionar muito bem no fórum íntimo. Agora, você tem alguma experiência que tenha sido reveladora para você sobre algum aspecto no posicionamento, na forma como a pessoa se colocou ali, daquela forma como ela se via antes e depois, mesmo depois das cirurgias reparadoras? Porque engraçado que eu tive, e a gente conversa muito sobre isso, falando de imagem, que até a decisão, né, como a gente falou, por um corpo mais magro, por um processo no qual você tem a perspectiva de se reconstruir, passa por um processo doloroso, porque dependendo das modificações que a pessoa sofre, você fica com muitas cicatrizes, né? Sim, sim, sim. É verdade, é verdade. E como É. você E vê aí, isso também? é, o olhar, eu tinha uma paciente que fez a cirurgia reparadora e ela fez várias cirurgias plásticas. Ela achava que seu umbigo nunca estava. Ela me procura, inclusive, nessa inquietação, nesse sofrimento psíquico. Ela considerava que o seu umbigo nunca estava centralizado, nunca mais ficou centralizado. Ora estava mais para a esquerda, e ela procurava, tinha um poder aquisitivo muito alto. Essas cirurgias eram todas particulares e tal, e horas estava mais para cima, hora mais para baixo, hora para um lado, hora para o outro. E ela me procura já tendo feito umas 6 ou 7 cirurgias abdominais de correção do umbigo. Bom, nós trabalhamos isso intensamente, né? E o primeiro passo foi sair do hiperfoco no defeito. O que eu juntos observamos é que ela tinha uma ideia de defectividade. E essa ideia de defectividade, de que eu tenho um defeito, estava todo voltado para o hiperfoco no umbigo. Então, a gente trabalhamos muito, por exemplo, o banho consciente. Aliás, eu recomendo esse banho, né? Ele não é muito Como é o banho apológico. consciente? Que agora até eu quero saber para ver se eu tomo banho consciente. Sim, o banho consciente é aquele que você se toca, é aquele que você principalmente se toca, é aquele que você se ensaboa, é aquele que você se revela, que você se vê
É o seu momento, sem né? Com o seu corpo ali, é um sim. momento seu de muito. O meio aquático dá muito a noção de limite, de espaço. Então, a água correndo, ela vai fazer contato com a pele, com a superfície. Então, o banho inconsciente é aquele banho que você faz, ele é íntimo, ele não é compartilhado. Então você não é nem entre quatro paredes, é no box. Entre quatro paredes, quando a Bom, gente brinca do quatro paredes, a gente implica o outro. Mas nesse banho consciente é você com você mesmo. É. Então é uma hora de ser delicada, é uma hora de ser autorizada a se tocar e a sentir a sua é, superfície, suas fronteiras. Então, para aquele que não ainda se enxerga magro, aquele que já emagreceu tanto, e nem é porque está com excesso de pele, ou com. Enfim, que a questão é falta de conexão, de por tantos anos negando o seu corpo obeso, não é? Eu sugiro muito esse banho de água morna, esse banho em que na intimidade você possa se explorar sem criticismo, sem narcisismo. O corpo agradece esse momento. Esse momento se torna um momento muito acolhedor e muito transformador também da autoimagem corporal. É. Então, é um momento íntimo, pessoal, não é? Onde eu posso ter essa liberdade de me tocar, de me sentir, de me ensaboar, de quase me acarinhar. É, e deixar que a água, que o meio aquático, possa me dar as noções das minhas fronteiras com o mundo. Então, isso serve para o banho de banheira também, mas é que hoje são poucos aqueles que, na banheira ainda mais, né? a Esse banheira é meio algo que banho, relaxa, que você mas não fica, né? E precisa ser um assim, banho. Não é um as banho de pessoas, relaxamento, sim, é, sim, é é um um banho banho de de toque, conexão, sim, de conexão. Entendi. intimidade, Uhum. um banho autorizado, onde a gente deixa as repressões do lado, onde a gente não afasta papai, afasta a mamãe com seus tira a mão daí, menino, tira a mão daí, menina, e a gente se autoriza a essa conexão mais profunda, sabe? E o banho é um momento, como ele é muito, como se diz, individual, pessoal, ele é um momento propício para esse resgate. Você nota diferença na percepção dessa imagem entre homens e mulheres? Assim, você acha que os homens aceitam melhor e lidam melhor? Eu percebo assim, muitas das vezes os homens é, eles não têm tanta preocupação quanto as mulheres, né? Eles A são educação é mais diferenciada, com é, certeza. É, as mulheres é, são muito peculiares, a gente atende e percebe, né? A mulher ela nem fez a cirurgia, nem fez, é, estamos no pré-operatório. é. Doutora, tudo bem, tá? Entendi. Mas aí a plástica, eu já posso programar quando? Quer dizer, a mulher já está lá na frente, ela é destemida. Se ela tiver que fazer 5 intervenções cirúrgicas, se aquilo for absolutamente, às vezes, desnecessário, mas ela vai fazer. O homem, Essa paciente do umbigo, ela desistiu de medir a centralidade do umbigo, porque ela recuperou, foi bonito o processo, foi um processo bem sucedido, porque ela recuperou uma centralidade pessoal que não passava pelo umbigo. A centralidade de poder ela sentir, a centralidade. desfocou, né? O que você falou, ela Ela tirou o desfocou. hiperfoco, ela É, distribuiu o foco, não só do corpo, mas da vida como um todo. É. Então, foi um caso muito bem sucedido. Nem todos os com casos são bem certeza. sucedidos. Não, A gente tem que aprender com os fracassos e sucessos. Né? Os e fracassos assim, também nos ensinam. Mas eu, esse, por exemplo, que eu iniciei aqui atrás, eu digo que foi um caso bem sucedido, porque ela é jovem, enfim, e está com o umbigo deixou de precisar estar exata milimetricamente no centro, porque ela está mais central, ela ganhou centralidade. E o que é ganhar centralidade? É estar menos voltado para o outro,
no sentido que o outro está vendo. Esse olhar era um olhar crítico da mãe, que era uma mulher, uma senhora muito linda. Então, tinham questões de uma mãe narcisista, enfim, não vamos entrar no profundo da história, mas, de qualquer forma, foi muito libertador ela deixar de hiperfocar num centro que ela começou a encontrar acima do umbigo, no seu coração, sabe? Isso é muito, quer dizer, isso é muito peculiar, né? É como eu dizia, a gente tem essa diferença entre os homens e as mulheres. Eu Sim, percebo nos homens uma preocupação um pouco menor, não que os homens não se preocupem em fazer uma plástica, mas na percepção deles, o fato dele emagrecer e se encontrar nesse novo corpo, e tipo, botei uma bermuda, mesmo porque os homens, a maioria, quando não são grandes, obesos, né, grandes obesos, tem toda a questão, até no âmbito masculino, da mama, do braço, da perna, também é muita pele, é muito excesso de pele. Mas aquela obesidade menos grave, um pouco, às vezes o homem só na medida em que ele elimine um peso e que ele consiga colocar uma bermuda, uma camiseta, para ele está tudo bem. Eu já tive muito paciente que até tinha indicação de fazer abdominoplastia, mas né, não preferiram não, porque eles disseram que não queriam se desgastar mais num procedimento cirúrgico. Então, isso também é muito pessoal, né? nós estudamos que as coisas não têm um valor intrínseco, vai depender do valor que se dê a elas, né? Por exemplo, as cicatrizes das plásticas reparadoras, né? Você pode dar um valor de defeito, de defectividade, né? Mas você pode também dar valor, isso vai depender de cada um e do seu nível de consciência, de registro de superação. Então, tem pacientes que fazem, nas suas cicatrizes de plástico, da plástica reparadora, fazem tatus, tatuagens. Tem pacientes, eu já ouvi, que olha para aquilo como uma representação da superação, da sua autossuperação, da sua conquista. É. E tem pacientes que olham para aquilo com uma aversão. É. Eu tendo a trabalhar nessa direção, de que aquilo não tem um valor intrínseco. Isso a física quântica, a física confirma, vai depender do olhar do observador. Eu posso olhar com mais neutralidade. É. E mais, se eu não consigo ver como algo positivo, que pelo menos eu veja como algo neutro. Para alguns, podem olhar para as suas cicatrizes da reparadora como algo muito positivo, Uma refletem. pessoa falou aqui marcas de vitória. Isso, boa, gostei do termo. Mas não são todos que conseguem ver como marcas de vitória. Mas para aqueles que não conseguem ver como marcas de vitória, que pelo menos deem um valor neutro, e não um valor de derrota, um valor de mutilação ou de aversão àquilo que foi necessário para que as suas fronteiras Eu acho que voltassem. quem está falando é uma colega sua, Iole, é psicóloga, ela chegou a participar um dia aqui, ela é incrível também, uma querida. E ela tem contribuído, ela está gostando aqui, ela está Que bom, participando. E é que muito ótimo. legal, porque a gente sabe, né, quando a gente estruturou esse tema, tanto eu quanto o Lohane, a gente foi conversando com vocês, e é um tema que é difícil de abordagem, né, para a psicologia também, tanto que vocês sempre têm um cuidado maior em conversar sobre isso, né? E foi interessante que eu falei com você, porque a gente ia te convidar. Aí você falou, ai, não sei, imagem corporal. Aí a Alô também queria chamar a Iole para participar. Um outro tema a gente jogou esse tema lá, ai, mas imagem corporal. Aí nós duas com gente, tem alguma coisa nessa coisa de imagem corporal, que os dois pensaram duas vezes por essa delicadeza, né? Arruda, faltam 2 minutinhos. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Primeiro, te agradecer demais
Você é uma pessoa incrível, um profissional com uma Obrigado. baita experiência. A gente tem uma proposta de fazer lives assim agora, talvez no YouTube, com mais profissionais. Eu queria juntar você e Iole, porque a Iole, ela está aqui agradecendo. Ela é uma querida como você, tem uma baita experiência também em cirurgia. E seria incrível ver vocês dois juntos conversando, porque eu adorei. Para mim foi um aprendizado e a forma É como que você bom. traz essa abordagem é maravilhosa. Então, queria que você É que deixasse a bom, sua André. mensagem final para o É. pessoal. A minha mensagem, eu diria, olha, conte comigo. Eu adquiri ao longo de 20 anos muita experiência. E não quero guardar ela para mim porque vai me engordar, é, vai me pesar, é, vai ser algo que vai ficar estagnado dentro de mim. Então, eu vejo cada uma dessas lives como uma oportunidade de compartilhar experiências vividas ao longo de muitos anos, né? O que eu posso dizer é que todos os meus pacientes eu ouvi com muito acolhimento, com muita empatia. Eu acho que um dos motivos de eu ter aprendido tanto, sabe, é que os ouvi sem julgamento. Esse é o grande mérito da terapia, né? Não há É, julgamento e sim entendimento sobre os fatos. e hoje, assim, Então, o que a me, gente ressalta é me isso. fortalece estar aqui, me fortalece compartilhar, é, e conte comigo. Já tem pessoas querendo vocês dois juntos. Eu dei a ideia, querem Arruda e Iole. Os dois top high level das nossas lives com psicologia, não desmerecendo os outros convidados de forma nenhuma. Mas vocês agregam muito, talvez. Eu acho que essa experiência, né, traz muita vivência para a gente, né, Arruda? Poxa, são anos lidando com um grupo de pacientes que, na verdade, quando a gente começou, sempre havia muitas dúvidas da nossa parte lá A atrás, gente né, não para todos sabia nós. nada Nada, sobre o nada projeto, sobre coisa nenhuma. fomos Pessoal, deixa a gente aprendendo, contar um segredo, a gente não sabia nada. E aí o que aconteceu? A gente aprendeu e com agora vocês. Olha sabemos que um coisa boa. pouquinho, Porque a gente aprende com os profissionais, mas a gente aprende muito com os pacientes. Demais, demais. com Porque, certeza. na verdade, eu vinha falando que outro dia eu vi num post que a gente tem que ter mais escutória do que oratória. E eu achei isso incrível. Porque, na Dois verdade, a gente, ouvidos e uma boca. Que você tal? sempre fala isso. E a gente precisa, de verdade, né, aprender a ouvir mais. E eu acho que essa escuta que a gente tem ao longo dos anos só agregou. Então, queria, ó, Tá ótimo, te tá agradecer ótimo, né? muito. Vamos, Uma coisa, semana que vem vamos falar sobre cirurgia revisional, pessoal, que é um dos top 10 da cirurgia bariátrica, com quem? Arruda Fernando Valente. Fernando que Valente é bom. um cirurgião que trabalha conosco, um querido Fernando. É dificílimo de fazer live. Convenci, ele estará aqui para tratar com vocês de um tema que as pessoas têm muita dúvida, que é a cirurgia revisional. Então, a Tá gente vai ótimo. colocar depois nos destaques. Arruda, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua delicadeza, por você estar sempre sendo tão querido e agregador com a gente. Muito obrigada, de coração. Beijo Tá grande, ó. ótimo. Foi um prazer. Um beijo. Beijo.